E como a gente fala de caso clínico em 1 minuto, vamos descontrair Ai, um não. pouco aqui. Espera que eu vou cortar você antes disso. Caso... pode falar. Eu vou cortar. Gente, o Igor é meu melhor amigo, né, da faculdade. É minha cota hétero na minha vida. E aí, eu tenho vergonha alheia, às vezes, dos vídeos que ele faz. Mas eu tô aqui, ó, como uma forma de Muito reconhecimento, obrigado. vivendo o caso clínico em 1 minuto com você, Caso tá bom? Clinic vai responder, mas eu também vou jogar pro pessoal de casa para responder caso clínico em 1 minuto. Então hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Nós vamos falar um caso clínico. Vocês mandam lá nos comentários o que você acha e depois nossos experts, nossos especialistas vão responder. Então, começando. Caso clínico em 1 minuto, uma paciente de 34 anos chega ao pronto-socorro trazido pela família, estava com um comportamento estranho nos últimos dias, tá? Tá falando muito, muitas palavras no mesmo minuto, pulando de um assunto para o outro, às vezes até sem conexão, mas ela fala que está muito produtiva, tem ideias grandiosas, vai abrir empresa multimilionária, apesar de estar desempregada, mas tá com esse discurso aí. Tá gastando dinheiro de maneira descontrolada, comprando objetos caros, sem necessidade. A família menciona que ela não dorme há 3 dias, mas ela fala que tá tudo bem porque ela tá com muita energia e não precisa dormir. Não tem uso recente de substância psicoativa e não tem histórico de doenças clínicas significativas. Não falem ainda o diagnóstico. Isso é algo pessoal comigo e com a Ana? A gente pode fazer pergunta? Pode com certeza fazer pergunta. Então, vou lançar uma pergunta. Ela tá fazendo uso de alguma medicação? Não tá fazendo uso de nenhuma medicação, abriu o quadro agora. Já usou antidepressivo antes? Ela tomou um remédio que a amiga deu, porque uns dias ela tava um pouco mais triste, assim, mas ela não sabe qual remédio que foi. A amiga deu uns dias, ela tomou por 1 mês, mas também parou. Fez muito bem, o remédio já resolveu a depressão dela. Ela falou que curou a tristeza, não sabe Rapidão, se é depressão. assim. Foi muito rápido, Curou ela até melhorou demais. muito com o remédio. Já mandaram aqui já mandaram sobre o caso clínico em 1 minuto, uma hipótese diagnóstica que pode ser um início de Alzheimer. Não tem Será? Início de Alzheimer. Vamos pensar na prevalência pela idade? 34 anos. 34 anos, início de Alzheimer. E vamos falar agora sobre o caso. Vamos já discutir o caso, porque o pessoal já está mandando aqui o diagnóstico correto. O que vocês querem falar aí desse caso? O que chamou atenção no caso? O que nós vamos pensar para fazer esse diagnóstico? Não, acho que é um quadro clássico mesmo, né? Já dá pra gente diagnosticar o transtorno bipolar depois da pergunta que a gente fez, né? Sim. Então, se fosse só esse caso da paciente chegando no PS dessa maneira, ela tem todos os critérios aí para um episódio de mania. E a gente já consegue excluir, por exemplo, um episódio de mania induzido por droga, induzido por medicação ou por outras condições clínicas. Mas aí quando o Diego fez a pergunta, né? E ela já tomou algum remédio, algum antidepressivo antes? Então, você falou, teve um episódio de depressão. Então, se ela já teve um episódio de depressão antes, a gente já pode classificar como um transtorno bipolar. Bem-vinda. Transtorno afetivo bipolar. Muito bem, Exato. pessoal. Vocês sabiam essa? Foi fácil, foi difícil? Explica aí pra gente. Já que vamos psicoeducar, então. Vamos Vai, se Diego, manda educar. bala. Bora. Transtorno bipolar, né? É o nome correto. Não usa mais o afetivo. Não usa mais o afetivo? Não. Não, Desde faz muito 2014. tempo. Na minha época usava. Então, não Tô usava, zoando. não. Não usava. Não usava. Desculpa às vezes que eu fugi da aula de psiquiatria pra ir pro centro Nossa. cirúrgico, gente. Mas Não. aí, o transtorno bipolar, né? Que se fala muito, né? Eu sou bipolar. Eu sou bipolar. E isso a gente sempre explica para os pacientes, né? Eu amo. Eu sei que você vai falar e... Sim. Que ser bipolar não tem nada a ver com transtorno bipolar, né? Assim, o que se diz, né? No linguajar popular. Se diz, você é bipolar quando a gente está dizendo de oscilação do humor abrupta. Então, né? Pessoa de lua, ou que vira a cara. Isso é o que o pessoal chama de bipolar, né? E não tem nada a ver com a doença. A doença, o transtorno bipolar, é uma doença grave do ponto de vista psiquiátrico, porque é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica e precisa de uso de medicação para o resto da vida, em teoria. Tá? Então, assim, não tem essas oscilações, tipo, vai e volta. São episódios, né? Então, a pessoa fica fora dela. Então, é como eu disse, né? Ela mudou o jeito de falar, o jeito de dormir, o jeito de se portar, o jeito de pensar. A pessoa, entre aspas, vira outra pessoa, né? Ou na depressão, ou na hipomania, mania, que é a aceleração psíquica. Então, assim, transtorno bipolar é uma doença muito séria, que a gente já sabe muito bem como tratar. E, assim, evitem o estigma de ficar falando, você é bipolar, porque isso gera estigma e psicofobia.
Então, momento palestrinha. E Sim. uma dúvida, Diego, que eu tenho também. Tem pacientes com depressão que acabam, depois de muitos anos, abrindo um episódio de mania e Com Exato. Tendo- Normalmente tendo não isso. é o que você disse. um paciente que às vezes está tratando de uma depressão, com medicações e tudo mais, psicoterapia, abre um episódio de mania em algum momento e é reclassificado não só como depressivo. mas- É que, na verdade, Vitor, não é que abre o episódio do nada. Normalmente teve mini episódios que foram hipodiagnosticados. Porque na nossa sociedade é muito bom ser o quê? Produtivo, fazer 300 coisas. Sim. Isso é considerado normal, né, Igor? Não sei com quem você tá falando. Exato. E aí, a gente aceita muito mais. Sim. Diferente se, por exemplo, a pessoa tá aqui sentada com a gente chorando. Sim. A gente Claro. vai ficar muito incomodado e vai buscar ajuda. Então, mesmo a família, a pessoa um pouco mais acelerada, a família não percebe. Então, a hora que a gente senta o paciente, a gente faz muito isso aqui no Hospital da Faculdade, com os alunos, com os residentes, e fala assim, não, vamos ver a história direito. É a hora que a gente senta e vê a história, Ele já tem tem vários vários quadros. episódios dentro da vida. Sim. E às vezes passa muito batido, né? Assim, porque às vezes a pessoa só tem uma insônia que acontece ali durante uma semana, uma vez por ano. Às vezes ela não tá só acelerada, às vezes ela tá mais irritada, né? E aí passa batido mesmo, né? Não necessariamente vai chegar com o pensamento acelerado a esse ponto. Sim. Ou às vezes a pessoa sai, vai fazer várias compras em uma tarde, acaba Exato. perdendo o controle. Isso. E... E passa batido. Mas, te respondendo também, é possível a pessoa só abrir um episódio de excitação psíquica lá pra frente. Não é o comum, não é o que a Sim. gente mais vê, mas é uma possibilidade, né? O pessoal teve 2 pessoas aqui que perguntaram sobre transtorno de personalidade borderline. De diferença, assim, de como que... Ai, gente, aula de psiquiatria... Ó, tem um monte de gente perguntando aí. Ai, que coisa chata. Falem Posso sobre... resumir Claro, bastante? Ana. Eu vou resumir porque, assim, o paciente com transtorno de personalidade borderline vem bastante para o consultório, mas, ao mesmo tempo, também é uma coisa muito estigmatizada, né? Muitas pessoas vêm com a demanda do diagnóstico porque acham bonito falar que são borderline, entendeu? Mas, assim, todo transtorno de personalidade implica em ser uma pessoa com um funcionamento de vida completamente alterado. De modo que vai trazer sofrimento para aquela pessoa que está vivenciando o transtorno e para todo mundo que está ao redor, né? Então, se a gente fosse pensar de uma maneira bem grosseira, né? O borderline geralmente é a pessoa que chega falando, ai, doutor, eu acho que eu sou bipolar. Porque geralmente é essa pessoa, de novo, Que oscila. grosso modo, que oscila muito no mesmo dia, né? Que é uma pessoa super reativa. Mas, enfim, tem uma série de outras características aí que eu acho que pra gente realmente falar Sim. de um transtorno de personalidade borderline da maneira que merecia, A gente pode ser convidado para outro podcast. Oh. isso vai muito mais tempo, é uma Eu coisa amo. muito mais Mas, profunda. resumindo, o borderline é uma montanha-russa. perfeito. Uma pessoa que tem Você vai transtorno do de 8 a 80 o tempo inteiro. inteiro no mesmo dia várias vezes. E o transtorno bipolar, não. A gente pega a doença. A gente vê que tem uma coisa fora do lugar. Se a gente fala do Sim. border pra família, a família fala, é desse jeito o tempo inteiro. Cada hora tá de um jeito. Já a familiar do transtorno bipolar fala, doutor, eu não Nunca vi sei o ele que tá assim. acontecendo com a Ana. Eu nunca vi a Ana desse jeito. É. Sim. Tem um quadro de concorda ou discorda. Silvio E aí, Santos. Você não tinha te chamado aí, não. vamos quadro fazer novo, um né? quadro de... tem um quadro de concorda e discorda. Eu vou passar um caso pra vocês e vocês vão falar se concorda ou discorda com esse caso, tá? Então, chegou um paciente aqui pra mim, no pronto-socorro. O médico que atendeu ele estava lá. O paciente chegou em surto, gritando, chorando, falou que estava triste, que ia quebrar o hospital e falou que... Enfim, um surto, chegou lá no pronto-socorro e falou que ia se matar, mas não parecia assim, frustra, tá? E aí o médico falou, eu vou fazer uma medida educativa e vou aplicar soro gelado na veia desse paciente. O paciente depois melhorou e ficou tudo bem, ele mandou o paciente para casa. Concorda ou discorda com a conduta desse médico? Vai? Discorda, né? Lógico. Sou Sim. gelado Pra quem não dói. sabe, soro gelado explica. dói. 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 E aí tem muitos profissionais de saúde que às vezes usam isso, é um absurdo. Isso é um crime, tá? É um Perfeito. crime, exato, você fazer uma medida dessa. Isso não é medida educativa, você não tá educando Exato. ninguém.
está prejudicando o paciente. Com né? certeza. Exato. Eu acho que esse é o tipo de medida que contribui para estigmatizar a psiquiatria Exato. e o paciente que está em sofrimento mental. Né? Isso é uma coisa que a gente escuta muito de chefe, inclusive durante a faculdade, né? E aí, felizmente, em algum momento a gente passa na psiquiatria e o Luiz Fernando conta isso pra gente, né? Ai, faz um soro gelado no paciente. Não é pra fazer isso nunca, né? O Luiz Fernando, ele fala pra gente não fazer, né? Exato. Sim. Enfim, é super errado fazer isso. De novo, o paciente tá em sofrimento, acolhe aquilo, nem que seja por 3 minutos que você tenha no plantão, pra entender o que tá acontecendo, né? Sim. Super inadequado. Totalmente inadequado. E sabe, a gente falou de vários acometimentos psicológicos, né, psiquiátricos. E eu queria ver com vocês qual que é o momento quando a pessoa está se sentindo ansiosa ou mais triste, quando que ela deve procurar um profissional, um psiquiatra ou até um psicólogo. Procura os dois ou procura o psiquiatra primeiro, o psicólogo? Como que é para vocês aí? Posso? Bom, aqui na psiquiatria, assim, a gente não pode transtornar todas as queixas, né? Então, aquilo vira uma patologia psiquiátrica quando algum sintoma está acontecendo há um determinado tempo e está causando algum prejuízo e um sofrimento para aquela pessoa, né? Então, quem que eu vou procurar primeiro? Quem você tiver acesso primeiro, né? Vai depender muito de como você está se sentindo, assim. Eu não vou passar uma medicação de uso contínuo para uma paciente que teve uma crise de ansiedade, né? Eu não vou prescrever medicação para TDAH para um paciente que há um mês está queixando de desatenção, né? Medicamento não é brincadeira, assim, a gente tem que ser muito criterioso. Então, assim, a partir do momento que a gente diagnostica uma patologia, a gente vai ver se aquilo é uma coisa leve, moderada, grave, se eu consigo tratar aquilo com medidas comportamentais. Se você tiver as condições para isso, eu não vou conseguir tratar no CAPS, por mais que seja uma patologia leve, por exemplo, uma criança com terapia e com um esporte. Não vai acontecer porque vai demorar pelo menos 3 meses para ela ser chamada. Então, você tem que levar em consideração o contexto. Sim. Mas em consultório dá para ser um pouquinho mais tranquilo. Então, se eu diagnostiquei, por exemplo, uma depressão leve, uma ansiedade leve, posso tentar com essas medidas mais comportamentais e mais pontuais. Então, terapia, atividade física, mudança no estilo de vida. Se não, aí a gente já entra com a medicação mesmo, né? Como que é a tua percepção? É mesmo. Eu acho que tanto faz. Eu acho que se tem vínculo com algum psicólogo ou psiquiatra anteriormente, já procura essa pessoa. Acho que isso indifere. Eu acho que tem que procurar ajuda. E aí a gente profissional vai indicar psicoterapia, ou os psicólogos falam, psiquiatra. Sim. Então, assim... E às vezes, Diego, pela dificuldade, né, de você encontrar um psiquiatra, encontrar um psicólogo, né, o paciente vai para o pronto-socorro, às vezes, numa crise ansiosa, fala que já teve outras vezes. O médico do próprio pronto-socorro pode prescrever uma medicação para esse paciente, mas não deve. né? Então, pode, se pode deve, na não hora. deve. A gente Na dá uma crise. medicação ali para hora, Isso. por exemplo, um benzodiazepínico, né? Mas eu não vou começar um tratamento de ansiedade para esse paciente. Isso, o ideal é que né? não. O ideal é que você prescreva ali para aliviar a crise. Tratar a crise. E tentar entender também, assim, a primeira crise que a Exato. pessoa tá tendo no pronto-socorro, aí você vai encaminhar pro psiquiatra pra quê? Aí o paciente chega lá assim, ai, doutora, Eu tive uma tive uma crise anteontem. Tá, mas o que aconteceu anteontem? Ai, fui demitido. Tá, então tá Vamos bom. esperar ver o que acontece. Né? Espero que você fique melhor, volte ou não daqui 1 mês ou 2. E aí a gente conversa de novo. Né? E foi muito legal isso que você falou de não deixar tudo virar um transtorno, né? Então, assim, você ser ansioso por alguns pontos específicos, isso não te define como um transtorno de ansiedade Perfeito. generalizado. Você tá triste por alguma coisa, você foi demitido, você tá triste, você não tá depressivo. Exato. E aquilo que você também tinha falado, né, Diego? De parar de falar, você é bipolar, ou então, você tá com depressão, tudo isso. Não, se você tá triste por um momento específico, você tá ansioso. Estou ansioso para o podcast, é normal, eu vou receber Perfeito. o Diego aqui, eu tenho medo do cancelamento. Então, isso não me torna uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, né? É esperado, entendeu? Agora, é legal a gente conversar disso e até a gente se polir, pra parar de, às vezes, de brincadeira que isso vem, essas brincadeiras que machucam a pessoa, né? Super. E o quanto vê assim, lá, é meu TDAH aqui falando. É. Ai, o TDAH da gata. Né, assim, ai... Não, talvez você tá fazendo coisa demais ao mesmo tempo, né? Você deve se cuidar um pouquinho mais, em vez de falar isso, Vamos assim. se responsabilizar? Né?
E acaba que banaliza, né? Uma coisa que as pessoas que realmente têm isso, acaba ficando Exato. mais banalizado e não trata. Né? E dificulta a nossa vida. É. E a Né? nível de SUS, você ficar encaminhando, o médico do posto de saúde, por exemplo, você ficar encaminhando Exato. muita coisa, você tem um número limitado de vagas de paciente que vai passar. Nossa. Com todas as Bem. especialidades. Não, né? e você tá falando isso, eu tô com uma coisa entalada, que assim, eu trabalho no CAPS da minha cidade, no CAPS Infanto Juvenil, Nós né? estamos aqui para te acolher. Vou A te gente falar. acolhe, amiga. Trocou um dos médicos de um determinado lugar, que eu não vou falar quem é, nem especialidade, nem lugar, nem nada, porque senão não vão saber, mas assim, primeiro dia de atendimento, na especialidade dele, a pessoa me encaminha 30 pacientes pro CAPS, pra equipe multi. Não tem cabimento. Gente, a gente precisa ser consciente, assim, Exato. não é todo mundo que tem TDAH que eu vou tratar com remédio, não é todo mundo que tem TDAH que vai precisar de psicopedagogo, que vai precisar de psicólogo, né? Então, assim, poxa, não dá. gente, cadê o bom senso? Não tem bom senso na medicina, não? Acho que não. Não deram essa aula pra gente? Não.